E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje vamos falar sobre esse Peugeot 207 Passion na versão Active. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí no canal. Começar a falar desse 207 Passion para vocês, começar aqui na dianteira do carro. Não só na dianteira, o carro como um todo tem um belo design, eu gosto, então ponto positivo já nisso aí. Aqui ainda na dianteira, no farol, que também é bonito, você vê que o farol principal ele tem sim parábola dupla, então ponto positivo, uma lâmpada aí para o baixo e outra para o alto. Isso aí dá mais força e mais direção para cada lâmpada, para cada direcionamento aí de luz, então belo ponto positivo. Essa versão não tem farol de neblina, mas aqui no principal eu já gostei bastante, ponto positivo. E outro ponto que eu gosto nesse carro, a gente fica aqui debaixo do capô, que é sim o seu motor 1.4, 8 válvulas que a Peugeot colocou aqui no 207 Passion. E a configuração desse motor aqui, gente, eu gostei bastante. Na época a moda era 1.0 aspirado, então quase todos os concorrentes tinham sim 1.0 aspirado, ou na versão topo de linha, um motor 1.6 e 1.8. E aqui, para ficar no meio do caminho, para ter uma opção melhor que 1.0 aspirado, eles colocaram esse 1.4. E eu gostei bastante. Tanto aí de economia como de desempenho, ele ocupa bem esse espaço. Ele não é fraco como 1.0 e também não é potente igual 1.6 e 1.8. Então, na configuração de motor, nesse carro, eu gostei bastante do 1.4. E falando de economia e desempenho, esse motor aqui é focado na economia, então ele é bem equilibrado aí, tanto em um como no outro. Não é fraco igual 1.0, como eu falei, mas também não é potente igual 1.6 e 1.8. E quanto à manutenção, esse aqui é um motor 8 válvulas, então não tem aqueles problemas clássicos de motor francês 16 válvulas, então ponto positivo nesse motor. Falando agora aqui da traseira 207 Passion, começar pelo principal acessório que eu cobro, e ele tem sim, que é o sensor de ré. Não é original de fábrica, foi colocado depois, como você vê aí, mas só de ter já é uma bela de uma ajuda, ponto positivo, e o carro já teve câmera de ré, tem na verdade, né, só não tem a multimídia para enxergar aqui, mas só de ter o sensor de ré eu já gosto bastante, então ponto positivo aqui também. E falando agora aqui do porta-mala do 207 Passion, como você vê, ele tem sim um bom acabamento, já começa aqui na parte superior, e descendo você percebe que ele tem sim um sistema de pescoço de ganso, porém ele é protegido, como você vê aí, então pode encher o porta-mala de coisa que o pescoço de ganso aqui não vai amassar suas malas, então é um belíssimo ponto positivo, até carros mais caros e mais novos não tem esse sistema aqui, protegendo pelo menos, né? Então ponto positivo nisso aí. Na parte inferior aqui, como você vê, ele mostra assim a traseira ali dos bancos e a parte aqui superior da lata, mas só de ter a proteção aqui do pescoço de ganso, de um lado e do outro, eu já gostei bastante porque o principal aqui de um carro sedã é o porta-mala e esse aqui não vai amassar suas malas. E ainda falando do porta-mala, como você vê, tem sim um bom tamanho, só a boca de entrada aqui que é um pouco estreita, mas isso aí é comum de sedã pequeno. Como você vê, espaço lateral aí, ele tem um bom espaço de um lado e do outro também, e de extensão também tem um bom espaço, então cabe bastante coisa realmente, pontos positivos aí no tamanho do porta-mala e também na proteção aqui do pescoço de ganso. Falar agora alguns pontos aqui da interna do 207 Passion, começar no seu acabamento, já que na porta você vê que ele perdeu em relação à versão anterior, a geração anterior, né, melhor dizendo. Aqui ó, tudo plástico duro, aqui embaixo também, aqui embaixo nem se fala. Painel também, infelizmente, tudo plástico duro, eu sei que é um segmento popular, mas na geração anterior tinha acabamento melhor, tinha bons materiais aqui, então fica esse ponto negativo, passou de uma geração, mas infelizmente o acabamento piorou. E falando agora da segurança do carro, como você está vendo aí, ele tem sim um duplo airbag, um aqui para o motorista no volante e um aqui para o passageiro da frente. Então ponto positivo na parte de segurança, ele está sim cumprindo o mínimo. E ainda falando do volante, como você vê, ele está sim com o acabamento aqui em couro perfurado, mas foi colocado. Ponto positivo, até porque se tirar esse aqui, ele vai ficar nesse acabamento, que não é uma borracha aí da mais barata, tipo Volkswagen e Fiat, então eu gosto sim desse volante, além da parte da segurança. E ele tem também, aqui nessa parte onde você pode desacoplar, ele tem sim o ajuste de altura. Infelizmente não tem o ajuste de profundidade, então ponto positivo sim aqui nesse volante. E outro ponto que eu gostei nesse carro, gente, fiquei até surpreso, é sim o seu câmbio manual. Ele tem sim uma boa precisão, não é igual ao Volkswagen, por exemplo, mas tem sim boas passadas de marcha, tem uma boa precisão também. Para ficar perfeito, faltou sim uma sexta marcha aqui, aí ficaria perfeito, porque esse motor 1.4 aqui ele é focado para economia e sempre uma sexta marcha ajuda nisso. Então, ponto positivo, eu gostei sim do câmbio manual do 207. E como vocês estão vendo aí, gente, o comando de vidro elétrico fica num lugar diferente, bem ao estilo francês, fica aqui no meio, perto do freio de mão. E infelizmente os vidros não são automáticos, você tem que segurar o dedo tudo para baixo, depois segurar o dedo tudo para cima para fechar os vidros. Então, ponto negativo, eu gosto sim quando tem função automática em todos. E como você vê, o vidro de trás é manual, não tem aqui o comando deles. Então, mais um ponto negativo aí, além de não ter o automático aqui na frente, também os vidros traseiros são manuais, não são elétricos. E outro ponto que eu gostei no 207, como vocês estão vendo, sobra espaço para minha cabeça na altura, né? Então, ponto positivo. Ele é um carro menor que seus concorrentes, então eu esperava assim um pouco mais de aperto, mas sobrou bastante coisa.
Lateral também não é um carro que me aperta. Você vê que eu estou um pouquinho abaixo da linha da porta, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto ao dirigir o 207, só lembrando vocês que eu gosto da posição mais baixa de dirigir. E vindo aqui para o banco de trás do 207, como vocês estão vendo, a porta continua no mesmo acabamento da dianteira, claro, tudo plástico duro, mas isso aqui é só um detalhe nessa parte, porém, você vê aí que realmente ele é de manivela aqui atrás, um belo de um ponto negativo. Na minha opinião, um carro dessa idade já deveria ter pelo menos aí o opcional de você colocar um vidro elétrico, então ponto negativo aqui. E vindo para os bancos traseiros, como você vê, não tem encosto de cabeça para todo mundo. O ocupante central aí não tem encosto de cabeça, ponto negativo na parte da segurança. E também o ocupante central, além de não ter encosto de cabeça, também tem somente o cinto abdominal, não tem cinto de 3 pontos. Então, no banco de trás aqui do 207, na minha opinião, ficou devendo na parte da segurança. E sentado aqui no banco de trás do 207 Passion, mantive aqui o banco do motorista na minha posição, e o espaço para as pernas realmente não existe. Para pessoas mais altas aqui atrás realmente fica muito complicado, meu joelho entrou bastante no banco, como vocês estão vendo aí. Então, ponto negativo realmente para pessoas mais altas aqui atrás do 207 não dá. E como vocês estão vendo aí, gente, espaço para a cabeça não tem nada, o fundo aqui da minha cabeça ó, já está encostando aqui no acabamento traseiro. Então ponto negativo, para a cabeça também não tem espaço, lateral também não, já estou colado aqui na coluna C e também bem acima do desenho da porta, então fica ponto negativo. Para as pernas realmente não tem espaço nenhum e para a cabeça também não, então para pessoas mais altas aqui atrás do 207 não é legal. E outro ponto que eu gostei, gente, aqui na interna do carro eu percebi, como você está vendo aí, ele tem sim o farol de neblina traseiro. Infelizmente ele não tem farol de neblina dianteiro, né? Mas só de ter o traseiro é sim um ponto positivo na parte da iluminação e também na parte da segurança. E como vocês estão vendo, essa unidade está bem novinha, bem conservada. É um carro 1415 e tem somente 60 mil rodados. Beleza, gente? Esse é o vídeo falando desse 207 Passion. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para os seus amigos. Falou!